Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH, na nossa página no Facebook e pelo portal da Câmara. E neste encontro estamos recebendo o senador Paulo Paim, eleito pela terceira vez ao Senado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores. Lembramos que você também pode participar do nosso programa, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, como também pela página da TV da Câmara no Facebook. Senador Paulo Paim, prazer tê-lo aqui conosco, parabéns pela eleição ao Senado Federal. Satisfação é nossa estar aqui no teu programa, Jaime Freitas, para falar um pouco da realidade nacional e como o Brasil está vendo esse momento e o próprio Congresso Nacional já eleito. Sim. Esse já foi eleito. E eu, claro, tenho minhas preocupações mediante a matriz que se apresenta hoje no Congresso, independentemente de quem vai se eleger a presidente da República, que vamos conversar sobre isso também. Com certeza. Bom, senador, vamos começar falando justamente pelo seu início, pelo início da sua carreira política. O senhor é de Caxias do Sul, veio residir em Canoas, onde o senhor começou a sua carreira política, né? Para falar um pouco desse... Na verdade, Jaime, a minha carreira política começa em Caxias. Eu fui presidente do ginásio noturno para trabalhadores, durante o processo, inclusive, do golpe militar. Eu era presidente já desse ginásio, isso com 14 anos. Porque eu tinha vindo do Senai, e do Senai eu passei já para o... Entrei no Senai com 12, com 14 eu já estava presidindo o ginásio noturno para trabalhadores. E o que aconteceu? Com 15 para 16, eu tive que sair do ginásio noturno trabalhadores, fui chamado no quartel, porque diziam que eu estava agitando mais contra o sistema da época. Daí me mandaram, disseram, vamos te dar uma chance, tu vai estudar no ginásio noturno para trabalhadores outro, chamado Santa Catarina. Mas tu vai ter que assumir um compromisso. Tu não vai fazer política lá, digo. Acordo fechado. 2 meses lá, eu era presidente do Grêmio de novo. Resultado, no 5º mês, tive que sair. Mandaram embora, eu tive que sair. Bom, daí fui para as fábricas e fui escrevendo. 16 anos isso? Tudo com 16 para 17 anos. Tanto que eu casei com 18, né? Naquele clima todo de insegurança, eu me sentindo sufocado com aquela vontade de fazer política, fui para as fábricas, trabalhei no Eberle muito tempo em Caxias do Sul. E com 18 eu estava casado e me dediquei para dentro das fábricas. E em seguida vim para Canoas, porque eu era um profissional. Eu tinha feito um curso técnico no Senai, para mim, fundamental. E podemos até falar porque que eu adoro tanto o ensino técnico. Se não fosse o ensino técnico, eu não seria um profissional que ganhava em torno de 10 salários mínimos quando estava na fábrica, né? Eu pertenço até hoje ao Grupo Tramontina. Sou funcionário da Forja Sul Canoas e fazia os moldes. Se imaginar o motor do carro, eu fazia o motor do carro. Fazia a peça modelada para produzir milhares e milhares de motor depois, né? Bom, enfim, dali eu vim para Canoas, comecei a trabalhar aqui na Forja Sul. Um outro episódio que eu tive, que eu lembro rapidamente, eu tinha muita preocupação com os acidentes no trabalho. Aí tinha a escolha da CIPA, que até hoje, infelizmente, se dá da seguinte forma. O presidente da CIPA é indicado pelo empregador e o vice-presidente é indicado pelos trabalhadores. Aí eu disse na época, eu não tenho papo, é tudo pelo voto direto. Se vocês concordar, porque queriam me indicar presidente da CIPA, só aceito pelo voto direto. Foi para o voto direto, eu fui presidente, o segundo mais votado foi vice-presidente. Em seguida eu fui convidado a participar do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Enfim, resumindo a história, eu fui para lá, virei presidente. No outro ano eu virei presidente da Central Estadual de Trabalhadores, que unificava todo o movimento sindical gaúcho. No outro ano eu já saio secretário-geral da CUT Nacional, e aí foi ligeirinho para chegar a uma indicação num congresso, e estou acelerando o processo aqui, né? Num congresso estadual em Porto Alegre de trabalhadores, o meu nome é indicado para ser deputado federal constituinte. Saio como deputado federal, me lembro na oportunidade, disse, tu vai para lá, mas tu vai defender a tua categoria, né? Eu digo, isso não existe. Eu vou para lá para defender os trabalhadores do campo da cidade,
os aposentados e pensionistas, todos discriminados, independente de pobre ou rico, que tenha compromisso com o social. E assim eu fui pautando a minha vida no parlamento. São 4 mandatos de deputado federal e agora, graças ao povo gaúcho, o 3º para o Senado. Bom, vamos retomar esse pequeno, né, momento importante na história do nosso país, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Lá em 87, né, senador? Então o senhor foi eleito... Nos elegemos em 86 e assumimos em 87 e 88. E naquela oportunidade o senhor trabalhou no capítulo da ordem social. Né? Foi a minha prioridade. E aquele momento também o senhor estava dividindo, existiam mais 2 pessoas, que seria o ex-governador Olívio Dutra e o ex-presidente Lula. E aí eles cederam. Como é que foi essa história, para o senhor poder ficar? Essa é uma história que eu já coloquei num livro e você viu que você leu o livro da minha história. Sim. Como é que se deu? Chegamos lá, o Lula sindicalista, Paim sindicalista, Olívio sindicalista, os demais nomes naquele momento, tinha outros. Aí diz, olha, quem é que vai coordenar esse capítulo? Claro, pela ordem, devia ser Lula, Olívio e depois Paim. O Lula de pronto disse, olha, eu abro mão, eu não vou coordenar o processo, mas esse capítulo eu abro mão. O Olívio, na mesma hora, também disse, olha, eu tenho um outro compromisso com o conjunto da obra, mas quero já dizer que o meu candidato é o Paim. E o Lula disse a mesma coisa, e eu fui indicado por unanimidade a cuidar, digamos, naquele momento, de um bem muito precioso, né? Ali você ia tratar do direito dos trabalhadores, do campo e da cidade, toda a questão sindical, direito de greve, enfim, 13º, que hoje setores questionam, né? 13º, férias, horas, hora extra, não, insalubridade ou não, enfim. Eu me dediquei a esse capítulo e ainda ajudei, eu lembro que o Eduardo Jorge, que não está mais no PT, né? Ele pertence, se não me engano, ao PV, ele ficou responsável pelo capítulo da Previdência Social, das aulas, que pegaria a Seguridade Social. Só que eu fiquei com a Previdência, ficou com Saúde, e foi com ele ali que avançamos bastante no conceito do que é o sistema SUS, né, no Brasil, que foi um modelo a nível internacional de sucesso. Que começou bem antes, inclusive, da Constituinte. Ou seja, o SUS ele é um sistema que foi consagrado. Se consagrou naquela visão de que o direito à saúde tinha que ser para todos, unificado, e que ninguém pagaria nada. E é consagrado até hoje. Senador, como é que é trabalhar com um capítulo tão importante na Constituição, que é a ordem social? Esse título, né? Num período de início de redemocratização, ou seja, os militares tinham saído do poder, estão começando, então, um novo momento no nosso país. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Nós reunimos todo o movimento social, popular, sindical, na sede da CONTAG em Brasília. E ali nós escrevemos o capítulo e eu fui um dos signatários de apresentar na Assembleia Nacional Constituinte, com a assessoria do DIAP, Departamento Sindical, Assessoria Parlamentar, e aquele texto que nós apresentamos, que era muito mais amplo do que foi aprovado, mas foi um avanço. Para a época, ele foi debatido em todo o país, né? Um orçamento participativo, né? Para ir ali elaborando cada item, cada proposta. E ali tivemos avanços importantes, né? Por exemplo, nós defendíamos as 40 horas semanais, né? Naquela época, era 48. Chegamos aonde? No 44. Mas foi um avanço inegável. Sim. Saímos de 48 para 44. Diziam os entendidos, entre aspas, que nós ia quebrar o país. Não quebrou coisa nenhuma, né? Pelo contrário, chegou muito mais emprego. Tanto que até hoje a gente persegue o princípio das 40 horas semanais. Se aprovássemos as 40 horas semanais, hoje geraria em torno de 3 milhões de novos empregos. Ali teve um outro debate sobre as férias também, só lembrar alguns, que foram tantos, né? São em torno ali, acho que de 40 direitos, 40 e poucos direitos assegurados. As férias, nós queríamos assegurar o princípio das férias em dobro. Quem está ouvindo, pô, mas férias em dobro, eu quero explicar a lógica. Quando tu entra em férias, tu recebe o mês que tu vai estar na férias. Quando você volta, você não tem nada a receber. Cria um problema no orçamento da família. Só vai receber dali a 60 dias.
Então tinha toda uma explicação que algumas estatais têm hoje no Brasil, que recebem assim. Então ele dizia, pô, é legítimo que ele entrou em férias, ele recebe o salário dele para gozar as férias. Quando ele volta ao trabalho, ele volta com a caixa zero. Então nós queríamos que ele tivesse o seu salário, porque ia receber o outro só dali a 30 dias. Não foi, mas passamos as férias mais um terço, que é aquele abono de 10 dias que dá um fôlego para o trabalhador. Foram algumas conquistas importantes. O conceito do salário mínimo, por exemplo. Essa é outra história bonita. Eu tratei diretamente daquele conceito que permitiu, nos dias de hoje, baseado naquele conceito, nós tiramos o salário mínimo naquela época, era em torno de 60 a 50 dólares, hoje vale 320 dólares. Né? Eu fui aí no construtor da lei que elaborou o salário mínimo, e aí tem outro detalhe, eu viajei o Brasil todo, com uma comissão naturalmente, mas eu era o relator, e nós aprovamos a inflação e o dobro do PIB. Mas eu sabia que tinha que negociar, né? Sim. E no fim ficou a inflação e o PIB. Era o que nós queríamos, na verdade. Nós sabíamos que eu não ia passar a inflação e o dobro do PIB. Mas eu tinha que botar, para aqueles que acham que eu sou muito radical, não é radical. É um processo de negociação. Sim. Eu tinha que botar a inflação, o dobro do PIB, para chegar na inflação mais PIB. E é a política que existe no Brasil até hoje, que felizmente permitiu que milhões e milhões de trabalhadores aposentados tivessem um salário mínimo mais decente. Está longe da realidade ainda, mas está muito melhor do que aquele salário mínimo que, se não fosse essa política, seria hoje em torno de R$500. Hoje é praticamente R$1.000. Bom, tem um episódio, aproveitando esse gancho do salário mínimo, que o senhor fez em algum momento greve de fome, né? Para a questão de o salário mínimo atingisse pelo menos 100 dólares. Exatamente. Foi antes mesmo de aprovar essa política. O salário mínimo estava naquela, desculpa a expressão, porcaria de 60 dólares. E o presidente era o Collor. Eu tinha feito uma proposta que ia chegar a 100 dólares. E ele não quiseram aceitar, coordenou só a base para não aprovar. Eu digo, bom, se não quer aprovar, então vou entrar em greve de fome. Entrei em greve de fome, me lembro aqui do já falecido Adão Preto, deputado federal, que o Edgar Preto conta muito dessa história. O Edgar sempre conta que ele estava em casa e o pai dele ligou. Oi, pai, como é que tá? Isso é o Edgar mesmo contando para mim, em público. Só tô aqui, o negão pai resolveu uma greve de fome. Pelo salário mínimo, vou ficar solidário a ele. Aí passou comigo lá todo o tempo, tomando chimarrão e conversando, porque água eu podia tomar, né? Sim, a hidratação. Isso, e ajudava, né? Sim. Então, chimarrão para cá, chimarrão para lá. Enfim, depois, se não me engano, de 2 dias, o Collor mandou todos os líderes, tem que admitir isso. Ele sentiu, né? Ele mandou, pediu que todos os líderes fossem conversar comigo. Inclusive o Ibsen Pinheiro era o presidente da Câmara naquela época. Eu estou lá de braço cruzado, lá, mas muito carinho do Brasil, viu? Chegavam flores, claro, comida não podia mandar, mas havia flores, vinha carta, havia telefonemas, eu podia atender, então, muito bonito. Foi um momento mágico, eu digo, dentro daquele processo. E no fim, ele dá um abono de emergência. Eu digo, olha, eu vou dar com um abono, mas no fim do ano incorpora. Daí, com o apelo dos líderes da sociedade toda, eu acabei terminando a greve de fome. Veio aquele abono, que eu acho que é em torno do resto de uns 10%, né? Não é grande coisa não. Mas veio aqueles 10% e incorporou no fim do ano. Isso foi ajudando para atingir os 100 dólares. Mas tem um outro episódio, se você me permitir, claro, sem dúvida, da Constituinte que marcou muito para mim. Foi a redação do direito de greve. É uma bela redação. O que está ali é uma bela redação. Houve distorção depois na forma de aplicar. Mas a redação ali é perfeita. Eu fiquei responsável para redigir aquele negócio. Daí quem era o relator do conjunto da obra, eu cuidava pelo PT, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar tentando colocar tudo que era possível. Mas era o senador Ronan Tito de Minas Gerais, que era o relator do conjunto daquele capítulo indicado pelo PMDB da época. Daí eu ligo para o Ronan Tito, digo, senador Ronan Tito, não é o Renan, sim, é o Ronan Tito. Calheiros. Não é o Renan Calheiros. Ronan Tito. Eu precisaria conversar contigo disso tudo bem, só que eu estou aqui em Goiás, na minha fazenda. Ele, pá, mas vai votar na semana que vem. Ah, eu só vou para a semana que vem, pai. Tem uma. Se tu vir aqui, nós sentamos e discutimos isso.
Digo, mas como foi isso? Não tem nem jeito nem para o ônibus, eu acho. Ele, não, eu tenho um aviãozinho aí, tu pega o aviãozinho, faz um teco-teco mesmo, sabe o que é teco-teco? Sim. Teco-teco. Naquela época, Naquela né? época, né? Aí eu olhei para o João Paulo de Monlevade, outro parceiro lá, sindicalista ele é de Minas, conhecia bem Minas. João Paulo, tu vai comigo? Eu disse, não, vamos embora. Aí pegamos o teco-teco do Renan Tito. Confesso que eu fui até lá tremendo, estava lá em cima. Acostumado a andar naqueles teco-teco. Mas conseguimos chegar. Chegamos lá, discutimos o texto com ele. Ficou um texto legal. Diz, olha, por mim tá. Agora tu vai lá no Congresso, tu vai ter que negociar, na minha avaliação, com o Jarbas Passaguim, que é o líder do Centrão, e com o Covas. Se tu acertar com os dois, pode dizer que eu faço a leitura e você ou eles defendem. Peguemos o teco-teco, voltamos para Brasília. Chego em Brasília, eu falo com o Lula, com o Olívio e com o Covas. Covas é inegavelmente um dos líderes da Constituinte. Tanto Covas como Ulisses, né? Aí falo com o Lula e com o Olívio, diz, olha, a gente vira, vai a luta aí, né? Conversa com o Ulisses, conversa com o Covas. Aí fui falar com o Ulisses chamou o Covas. Aí o Covas, eu leio o texto, Covas muito preparado também. É inegável, muito preparado. Só por mim tudo bem, agora vou dizer uma coisa. Tu vai lá do outro lado, Bezerra, da praça, vai falar com o Centrão, falar com o Jarbas Passaguinho. Se o Jarbas Passaguinho disser que ele defende, nós vamos aprovar esse texto de vocês aí. Aí fui eu lá falar com o Jarbas Passaguinho. Opa, aí, o que é, o que foi? Ele sabia, ele muito preparado também, mas muito educado. Digo, olha, senador, nós todos reconhecemos a sua liderança e pediu para mim um textinho que não passava disso aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Não passava disso aqui o texto, é mais ou menos isso na Constituição, esse textinho. Ele só pegou o texto assim, leu na minha frente, para tu ver como ele era preparado. Pode dizer para o Covas que eu defendo. Tá bom teu texto. E passou. Fui embora, o Covas defendeu da tribuna, ele defendeu da outra, foi aprovado por unanimidade. Então a gente tem que saber respeitar os que pensam divergente. Sim. E naquilo, inclusive, que às vezes a gente discorda, mas eu amo a democracia, né? Saber perder, saber ganhar na democracia e saber construir o que é possível, como esse texto, que foi um texto, para mim, para a época, grandioso. Teve um outro minuto, se permita, agora eu vou te falar, não é nem proposta que eu participei. Licença paternidade. Deputado Alceni Guerra, quando ele sai do plenário para defender esse destaque, não existia Foi essa ministro da disparidade. Saúde, Alceni Guerra. Exatamente. A maioria dos que estavam lá riam. Aquele princípio, né? Tudo meio machista e tal, né? Sim. Uma licença paternidade, Alceni. Homem não fica grávido. Zé, mas eu tive experiência com as minhas filhas e vou provar lá para a tribuna. Aí todo mundo se olhou, tá, ele foi para lá. Quando ele começa a falar, começa a dar um silêncio total no moleque. Eu estou lembrando a cena, que foi uma cena bonita. Sim, sim, eu imagino. Ele falava das duas filhas dele, como é que foi o processo, como é que ele cuidou. Resultado, foi aplaudido de pé. Deve estar vivo o Alceni Guerra ainda. Ele está fazendo, não sei nem o partido dele. A partir de pé, o texto foi aprovado por unanimidade, está consagrado, que ele tinha razão, ele era médico, né? Da questão do texto da licença paternidade. São alguns episódios. Claro, depois teve reforma agrária que o pau comeu, aí pau comeu mesmo. Eu lembro que o já falecido Juarez Antunes tinha a nossa posição, aí teve como é que chama, um choque muito duro entre ele e um que era contra a reforma agrária. Ele estava perto de mim. Ele levou um soco que caiu duro no chão, desmaiou mesmo. Ele é um homem forte. Aí nós pegamos ele e tal, levantamos e tal, enfim, calmou aquela bagunça e até saiu, né, para a época, um texto até mais ou menos da reforma agrária. Para tu ver que teve momento de emoção, sim, mas teve de choro, de risos, mas também teve de muita violência. Bom, senador, a Constituição está completando 30 anos. Para o senhor, é necessário uma nova Constituição para o nosso país? 30 anos de Constituição e eu 32 de parlamento. Completo 32 de parlamento. Foi uma Constituição avançada para a época, sem ser, com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida aqui do avanço que foi a Constituição. E tem um equívoco que grande parte das pessoas fazem até hoje, que confundiram, dizendo que o PT não assinou a Constituição. O PT assinou. Inclusive, um dia que eu fui assinar, como participante. eu e o meu filho, que hoje está com quase 40 anos,
que era um menino, foi lá comigo, eu tenho a foto, né? Quem quiser mostrar lá em casa que eu mostro a foto, eu assinando, e ele junto e está no meu gabinete também, lá em Brasília, no Senado, enfim, né? Nós votamos contra inúmeros artigos. Então o pessoal confundiu o voto, que você perde, você ganha, né? Com o reconhecimento do processo. Nós reconhecemos o processo, participamos do processo, escrevemos muita coisa na Constituição e assinamos, todos nós. Teve um debate na bancada, confesso. Assina ou não assina? Eu defendi para assinar. E não me arrependo uma vírgula, né? E passou por uma para amanhã na bancada, acho que foi, mas é em torno de 14, né? Sei que 90% foi pelo processo de assinar. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, é um suicídio total. Eu, quando vi, e confesso que vi, os candidatos a presidente, quase todos, defendendo uma nova Constituição, inclusive o meu candidato também estava no programa dele, porque eu não sou de mentir, não. Estava lá. Eu enlouqueci. Eu fui para a tribuna e disse que era um absurdo qualquer candidato querer escrever uma nova Constituição. Porque eu estou lá dentro e sei. Tudo que foi mudado na Constituição foi para pior daquilo que nós escrevemos. Só houve retrocesso. E nesse Congresso, que já é conservador, esse de hoje, o eleito é mais conservador ainda. Querer fazer uma nova Constituição é diferente por uma pressão da própria sociedade e apontando para novos tempos que você, de forma pontual, altere um artigo ou outro, porque assim é a vida. E nós vamos adaptando com a evolução de nós todos. Por exemplo, ninguém pode negar que a cibernética, a robótica, enfim, os novos tempos estão aí, a automação, né? Novas formas de comunicar. Exato. Agora, sem sombra de dúvida, seria um retrocesso para a história. Felizmente, não está mais no programa do Haddad. E eu não sei se os outros candidatos a presidente mantiveram. E não sei se todos também tinham colocado, né? Mas é um retrocesso total. Vou te contar um episódio também, que mostra essa linha. Eu estava num debate com os líderes do Centrão e eu defendendo naturalmente a minha visão da Constituição. Daí um dos líderes, ele não foi o Jarbas, acho que foi o Fiuza, que já faleceu. Que tinha lá o Jarbas, mas tinha o Fiuza, tinha o Amaral Neto, jogo pesado. Daí não sei se foi o Fiuza ou o Amaral. Pô, pai, tu quer transformar a Constituição num dissídio, num acordo coletivo, de tão detalhada que tu quer? Digo, não, eu sei bem o que eu quero. Que cada artigo que eu botar aqui dentro, para vocês retirar de conquista dos trabalhadores, só com 3/5 em 2 votações em cada casa. É esse o meu objetivo. É consagrar o máximo aqui para os que mais precisam. Para branco, negro, índio, para os trabalhadores, para os empreendedores também, o que for possível, eu ajudei, micro, pequeno e médio, e grandes também, desde que tenham responsabilidade social. Tudo que eu puder colocar aqui, eu vou colocar. Aí disseram, não, vamos para o debate, vamos ver o que vai dar. Enfim, deu um texto razoável. Bom, senador, e como o senhor se sente após mais uma reeleição, indo para o seu 3º mandato de senador da República? Olha, primeiro agradecer muito ao povo gaúcho. Agradecer muito, mas de coração e de alma. Eu digo que o bom combatente, no bom sentido, né? O bom democrata, ele tem que estar na vida sempre preparado para a derrota e para as vitórias. E eu assim me preparei nesse 3º mandato. Porque muitos não se preparam. Eu estava preparado, inclusive, para perder. Pô, é da regra do jogo, né? Ou tu ama a democracia ou não. Ou ela só vale quando tu ganha. Eu estava preparadíssimo. E a frase que eu tinha guardado para mim era a seguinte: fiz um bom combate. Independente do resultado, se perdi ou ganhei, não importa. Importa que a democracia ganhou, eu recolho as armas, fico com a fé e agradeço muito ao povo gaúcho. Nem que perdesse, eu ia dizer exatamente isso. Agradeço muito, 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 muito. E tem algo que alguns podem estranhar. Quando eu falava isso, alguns estranhavam em plena campanha, nos eventos, debate e comício. E rádios e TV também, eu falei essa frase, porque eu quero fazer, isso foi na minha forma de homenagear todos os gaúchos e gaúchas, inclusive os que pensam diferente de mim. Mas e aí, qual é o problema de pensar diferente? Vão querer que todos pensem iguais? Que ninguém quer partido totalitário, né? Ou uma visão só. Eu respeito os que pensam diferente e que eles se expressem e que eu me expresso da minha forma. E nessa discussão que a gente
acabou tendo, nessa caminhada toda, eu sempre afirmei uma oposição. Eu disse o seguinte, que alguns estranharam, e marcou minha campanha. Digo, olha, eu viajei o Brasil todo debatendo democracia, previdência, direitos dos trabalhadores, altero ou não a Constituição. E muitas vezes, quando alguém me dizia o seguinte, eu não estava aqui no Sul, hein? Estava lá, nos outros territórios, nos outros estados, mas tudo no Brasil, né? Zé, pai, mas o teu estado é o mais reacionário de todos. É o mais racista de todos. Sabe o que eu dizia? E vou dizer aqui. Dobrem a língua antes de falar do Rio Grande. Sabe quem elegeu o primeiro deputado federal negro que foi presidente da Assembleia, que se chamou Carlos Santos? Foi o povo gaúcho. Sabe quem elegeu o primeiro governador negro do Brasil, que foi Alceu Colares? Foi o povo gaúcho. Sabe quem elegeu pelo voto direto o primeiro senador negro, porque a senadora foi Benedita, mas no caso o homem, o primeiro senador negro, que é esse que vos fala, já pela segunda vez, e acredito que vai eleger pela terceira vez, foi o Rio Grande do Sul, e é esse aqui, Paulo Paim. Todo mundo calava a boca. Então, o preconceito existe, nós todos sabemos. Sim. Mas não venham dizer que é só no Rio Grande do Sul que existe. E não venham dizer para mim que no planeta todo não existe, e as suas consequências. É claro que nós somos contra, mas nada disso de querer traçar um novo cenário, escrever um novo livro, desfazendo a história que nós construímos aqui nesse estado. E claro que eu amo esse estado e tenho orgulho de pertencer a esse grande time, eu diria, de gaúchos e de gaúchas de todas as querências, independente das posições de cada um. Sim, sendo. Bom, senador, e quais são os desafios para esse próximo mandato, ou seja, os próximos 8 anos? Bom, primeiro dizer que me pergunto muito, e já 2 revistas me entrevistaram, como é que tu explica tu ter te reeleito num cenário dos 54 que se elegeram, só 8 voltaram. E eu fui um dos 8. Como é que tu explica de São Paulo para cá, foi feito um cálculo que eles fizeram, dá 10 estados mais DF, como se fosse 11 estados. Só voltou um de todos os partidos que estavam lá, e foi você. Digo, olha, eu pautei o meu trabalho e a minha campanha em cima do meu trabalho. Eu tinha 24 segundos na televisão. Como é que eu ia falar de todo o mandato de Lula, de Dilma, de Pedro, de Paulo, de João? Eu falei do meu trabalho. Eu falei, por exemplo, que eu sou autor do Estatuto do Idoso, que beneficia 40 milhões de pessoas. Sou autor do Estatuto da Igualdade Racial, que beneficia, no mínimo, 150 milhões de pessoas, que combate todos os preconceitos. Sou autor do Estatuto da Deficiência, que beneficia 46 milhões de pessoas. Fui relator do Estatuto da Juventude, que beneficia todo o povo brasileiro, jovem, né? Fui da Lei dos Autistas, Lei dos Correios, Lei dos Telégrafos, Lei dos Vigilantes, Lei dos Comerciários. Enfim, foi mais de 1000 projetos que eu apresentei, né? E desses tantos, eu diria que mais ou menos algumas dezenas eu transformei em lei. É fato concreto, que repercute na vida das pessoas, como, por exemplo, a política de salário mínimo. Esse foi o eixo. Claro que todo mundo sabia que o meu candidato à igualdade, como está sendo, e fiz debate hoje, inclusive em diversas emissoras, explicando, enfim, essa visão que eu defendo de amor ao próximo, de liberdade, de igualdade, de justiça. Eu acho que a campanha tem que ser propositiva. Eu não ataquei ninguém. Quem me atacou ficou esperando resposta, porque não devia nada, ele falava um monte de bobagem. Eu disse para um debate na Federação, estavam todos os empresários lá, tinha um que só batia. Ele estava do meu lado, né? Como se fosse esse copo aqui. Passei a mão na cabeça dele. Digo, ó, primeiro, tu deve ser apaixonado pelo PT. Tu só fala PT, 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 PT todo o tempo. Segundo, eu não vou perder meu tempo por responder o que tu falou, que é tudo em verdade. Eu vou falar da minha proposta. Aí falei. Aí eu vou falar agora a tua pergunta, que eu fiz toda a introdução aqui. Aí falei daquilo que eu penso. Claro que eu levei tudo isso aqui lá, porque isso aqui, só para ter uma ideia, ó, Previdência. A história em livro. Frente Ampla pelo Brasil, tudo obras minhas. Estatuto com Deficiência. Reforma Trabalhista na Visão, que eu acredito que eu apresentei no Congresso, agora está em debate lá. O da Juventude, da Igualdade Racial, do Idoso. Criança e Adolescente, que eu ajudei na discussão e na votação, não fui o autor. Constituição, que está meu nome aqui como signatário.
Lei Maria da Penha, construímos junto. Cotas. E aqui na cota tem uma distorção. Cota é para branco, é para negro, é para índio, é para todos que vêm de escola pública para ter acesso à universidade. Aqui, Dragão debaixo da cama é sobre a Previdência. Enfim, tanto trabalho que eu tinha que tentar mostrar, e assim eu fiz nos programas. E aí, claro, vem a pergunta que você fala, tudo bem, tudo isso aí está muito bonitinho, pai, quero saber daqui para frente, pai, responda. É isso que eu vou fazer. Eu tracei praticamente 4 ou 5 pontos. Primeiro deles, a emenda 95. Nós temos que trabalhar para revogar essa emenda 95, porque não pode você dizer que no país é proibido investir por 20 anos em saúde, em educação, em segurança, em habitação, em infraestrutura, combater a violência. Não pode. Então, essa é a primeira meta para o país voltar a crescer e termos uma política de emprego e distribuição de renda que passa por mais investimentos. Veja bem, no tempo do Lula era mais ou menos 5% de empregado. No tempo da Dilma, chegou a 12%. Bom, depois agora foi, botando em números, né? 14 milhões. O IBGE, o último dado que já mostra, é o seguinte, entre desempregado, pessoas que desistiram de procurar emprego, emprego precário e chamado viver de bico, que é a informalidade total, nós estamos chegando a aproximadamente 30 milhões de pessoas. Se você não revogar essa emenda 95, que diz que é proibido investir, esse é o caos que nós estamos apresentando. Então, o primeiro ato, e já falei com o Haddad vai na mesma linha, é revogar a emenda 95. Segundo ato, que eu acho fundamental, não permitir que aprovem essa famigerada reforma da Previdência, que está aqui. O dragão debaixo da cama é a reforma da Previdência. Essa reforma privatiza a Previdência, pessoal. A proposta apresentada pelo Temer. Eu instalei a CPI da Previdência, que está aqui também os dados, com toda a estatística que já mostrei, né? CPI da Previdência. Onde eu mostro que não há déficit, há superávit, o dinheiro é desviado para outros fins. E eu vou dar alguns números que eu sei de cabeça. Só o Adrúlio retirou 1,5 trilhão da nossa Seguridade. Seguridade, a saúde, assistência e previdência. Apropriação indébita, 30 bilhões por ano. Desaparece. Certo setor que retira do trabalhador e não repassa para a Previdência. Aquele tal de refis, renegociação que eles fazem, o cara paga 2 meses, não paga mais, não paga 2 meses, depois caduca, não paga nada. E não é pequeno nem é médio, é grandão, principalmente bancos. Eu provei lá que é o que mais deve e que menos paga. A União tem para receber dos grandes devedores algo em torno de 2 trilhões de reais. Vão cobrar de quem deve, vão cobrar de quem sonegou, vão cobrar de quem desviou, vão pagar de dar perdão de dívida, que com a reforma deles, eu vou completar a frase, eles queriam economizar 260 bi. Bom, se com a reforma deles iam economizar 260 bi, se comprar os grandes devedores, nós temos condição de arrecadar até no mínimo 2 trilhões arrecada, por baixo. Há quem diga, e aqui na CPI eu mostro, que daria para arrecadar 5 tri. Não acredito que vão pagar isso. Mas que pagasse a metade, resolveria o problema da Previdência e também do déficit da Previdência e Saúde. Então, esses dois, em primeiro lugar. Terceiro ponto que eu defendo. A reforma trabalhista que eles fizeram, eu posso, com muita segurança, dizer que eu fui o relator daqueles que eram contra do campo da oposição. Está aqui, ó. Reforma trabalhista, prova de fogo dos pagos brasileiros, voto em separado do senador Paulo Paim. Então eu sabia, eu li detalhadamente. Eu perguntava, vocês leram isso aqui? 90% me diziam dos senadores. Não li, mas o Temer mandou votar. E votaram. Votaram sem ler. Digo, isso aqui não vai dar certo, não pode dar certo. Eu ia explicando um por um. Como é que uma mulher grávida vai poder amamentar ou estando grávida mesmo, trabalhar em área insalubre. Grávida, trabalhar em insalubre. Ganha criança, amamentar em área insalubre. Como é que vocês concordam com o trabalho intermitente, que fere inclusive a Constituição, na minha ótica, que no fim do mês, se o empregador der para esse trabalhador, por exemplo, 20 ou 25 horas, ele não tem nada a receber e tem que devolver ainda dinheiro, porque ele tem que pagar sobre o salário mínimo, o empregador. Aí o trabalhador não recebe nada durante aquele período, ela tem que tirar lá 3, 4, 5 reais do bolso. O negociado sobre o legislado. Ora, vamos ser o mínimo de
de seriedade e deixar de ser inocente. Como é que eu vou chegar para o meu empregador, eu quero negociar contigo? Ele vai dizer, não, tudo bem, qual é a tua proposta? A minha proposta é que tu me pague só a CLT e o que eu tenho de direito. Ele vai dizer, não. A metade do que está na CLT, eu não vou te pagar, e o teu salário, que poderia ser 2.000, eu vou te pagar 1.000. Eu vou te pagar ainda o salário mínimo. É pegar ou largar. Então é desproporcional. Quem tem poder no acordo individual é quem tem isso aqui na mão, ó. A caneta é o que emprega e desemprega. E você aceita ou vai para a rua. Mas tudo isso, ele dizia que o Temer ia vetar. Não vetou nenhum artigo. O resumo da ópera, ou da obra, como quiserem, né? Eu ganhei, o meu relatório ganhou na comissão, mas perdemos no plenário. Perdemos disparado no plenário. E eles aprovaram a reforma. O que eu fiz em seguida? Apresentei um outro projeto de CLT, a nova Estatuto de Trabalho, que eu chamo a nova CLT. Já estou debatendo ele no Congresso. Então, esse é um dos objetivos. Fazer uma CLT moderna, conversando com o empregado e o empregador, porque essa não, pessoal. Eu dou aqui o testemunho porque eu acompanhei, vi e participei. Foi negociado só com a cúpula do empresariado nacional. Só. Nem com os médios e pequenos não foram ouvidos. Não foram ouvidos os trabalhadores. Eu quero ouvir a ambos. Porque como a minha experiência me permite eu fazer isso, né? Quem é autor do projeto não é relator. Mas tem uma válvula de escape aí. Eu montei o projeto, junto com a assessoria do Ministério Público, juiz de trabalho, advogados trabalhistas, sindicalistas. Montamos o projeto junto, via uma comissão que eu criei no Senado, ali eu era o relator. Terminamos o relatório, eu entreguei para eles, e eles entregaram como uma proposta da sociedade de uma nova CLT. Então entra de novo por uma porta, vai para onde? Vai para a comissão especial que eu estou lá. Aí eu peguei como relator. Então eu sou relator da nova CLT, e eu havia me comprometido, vou cumprir, eu vou viajar o Brasil todo o ano que vem. E eu dizia, eleito ou não eleito, eu vou viajar o Brasil todo para ajudar a construção de uma nova CLT. E por fim, eu acho que quarto ponto, por fim é esse, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é dois temas que eu acho que o Congresso tem que resolver. Primeiro, a Lei Candir, para explicar o mais simples. Sabe quanto nós temos a receber da Lei Candir? 50 bilhões de reais. Temos que resolver isso. O Rio Grande do Sul tem a receber. O Tribunal de Contas já mandou que o Congresso se debruçasse e resolvesse. Não resolveu, não votou. Agora o Tribunal de Contas talvez tenha que, de novo, arbitrar isso. Eu prefiro que a gente construa um projeto que vai permitir que no primeiro ano, esse é o projeto que está sendo debatido, só não foi votado ainda, porque não deixaram votar, vai receber 4 bilhões de reais de retorno no primeiro ano. Né? E depois vai recebendo até zerar a conta. Mas o segundo, para mim, que é quase mais importante que esse, é a dívida do Rio Grande. Nós, no tempo do GPDI ainda, fizemos uma dívida com a União de 9 bilhões de reais. De lá para cá, já pagamos 30 bi e temos devendo 60. 67, quase 70. Quase 70, que é a soma dá mais de 100 bi, né? Agora estamos devendo mais do que 60. Então, o que eu faço? Eu mando atualizar a dívida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor amplo, e quero aqui fazer jus a quem me ajudou na elaborar o projeto, foi o ex-deputado federal constituinte Zanetti, com uma equipe de especialistas. Ele foi a Brasília, me procurou e queria saber quem poderia sentar junto com ele para elaborar esse projeto. Enfim, resumo, eu digo, o banco. Fomos jantar na casa dele, ele convidou mais senadores, uns tiveram que sair mais cedo, eu fiquei até o final da amanhã, eu reúno a minha equipe e até o fim de semana eu apresento. Apresentei o projeto, em 2015 ainda, não é projeto para apresentar em cima das eleições, em 2015, está na Comissão de Economia para ser votado, com o parecer favorável. Se aprovar esse projeto, fica quitada a dívida do Rio Grande e quem tem que devolver para o Rio Grande do Sul 11 bilhões de reais, 11,1 bilhões, é a União. Eu não digo que eu estou aqui vendendo terreno na Lua e que tem Papai Noel. Pois bem, se não é os 11 bi, quanto é que é? Vamos fazer esse encontro de conta, vamos ficar os 50 bi da Lei Candir, vamos pegar aqui os 11 bi que nos devem e nós não devemos nada, vamos fechar as contas, vamos ver onde é que dá para acordar.
Claro que isso interessa a todos os estados. Podemos fazer uma grande construção coletiva e fazer um acerto para que o Rio Grande do Sul, pelo menos, tenha a sua dívida com a União quitada. Não estou dizendo não aqui que eu estou abrindo mão de 50 bi ou do 11 bi do lado de lá, mas dá para construir um acordo de contas. É preciso ter um presidente comprometido com essa ideia e um governador também comprometido. O governador lá, eu espero que seja o Haddad. Aqui, é esse o gesto. Bom, antes de ir para o próximo bloco, então os seus 4 pontos. Revogação da emenda 95. Isso. No caso, uma nova CLT para lutar contra a reforma trabalhista, da forma como ela está vigente. Lutar contra a reforma previdenciária. E, no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, Lei Candir e a nossa recuperação, regime de recuperação Exatamente. Fiscal. Claro que a gente, nesse bojo de questões todas, passa também, né? Quando eu falo em emenda 95, eu acho que era a razão do problema da saúde, da assistência e da previdência. A saúde é um caos no país, todo mundo sabe. Também nesse leque de coisas, eu estou atacando também o desemprego. Né? Eu acho que nós temos que ter uma preocupação muito grande, além de educação, saúde e segurança, desemprego e distribuição de renda. Que eu estou assustado com o número de moradores de ruas que eu já vejo pelo Rio Grande e pelo Brasil, coisa que não víamos no passado. Né? Há uma insegurança e se criou no Brasil uma política de medo. Eu percebo que é uma política de medo. As pessoas não querendo assumir as suas posições políticas com medo do outro, porque a política do ódio, do medo está pairando no ar. E não é por aí. Eu sou do campo da paz, que temos que falar em amor, falar em respeito ao próximo, respeitar quem pensa diferente e cada um advoga o seu ponto de vista. Por isso que, não que eu não sou de ficar atacando o outro, eu prefiro defender as nossas propostas, daquilo que eu entendo, que o Haddad, de diversos exemplos, que ele vai nos acompanhar aqui, só como exemplo, por exemplo, os 2 candidatos, o Bolsonaro não quer nenhum debate. Pô, o debate é tão bom, eu estou defendendo como um democrata, não estou defendendo aqui a posição partidária ou desse ou aquele candidato. Em qualquer país do mundo, sabe que até a decisão, para muita gente que está inseguro, em quem vai votar, ele vai ver no debate. Porque ali no debate, vence a melhor proposta no debate. E o povo vai fazer o seu julgamento, que vença a melhor proposta. Então, por que não termos no mínimo 2, 3, 4, 5, como está sendo proposto pelas emissoras, inclusive de TV, 5 debates, cada um expõe o seu ponto de vista e o povo julga com a maior tranquilidade como é que vai ser. Eu dou um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, provavelmente lá, eu tenho medo de errar, eu poderia afirmar que foi assim nas últimas eleições. Quem virou presidente foi quem ganhou os debates, quem apresentou a melhor proposta. Bom, senador, nós vamos um pequeno breakzinho, né? E você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, ou pela página TV Câmara no Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom.
Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. Bom, senador, o senhor acredita que até o final desta legislatura vai ser aprovada a reforma da Previdência, da forma como ela foi proposta? Jaime, deixa eu primeiro agradecer os internautas aí. O vereador Brizola nos informa aqui, e a minha assessoria que está acompanhando também, que pelo Facebook, nas redes sociais, milhares de pessoas estão acompanhando esse debate, com alcance, eu digo, né? Esse debate, ou seja, as perguntas que você me faz me dá oportunidade para que eu fale um pouco dos mais variados temas. Reforma da Previdência. Essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Todo mundo, na rua onde eu passo, em cada debate que eu vou, e daí para ir essa reforma. A reforma virá, não tem nenhuma dúvida. Se preparem. Não tem saída, a reforma virá. Sabe por que virá? Que não depende sequer do presidente eleito. Basta que um grupo de parlamentares apresente uma emenda constitucional com a reforma do Temer, por exemplo. E ela terá que ser discutida. Não esse ano, não acredito esse ano, mas acredito que o ano que vem. Então, os dois outros candidatos têm visão diferente. Um fala um que eu digo é o Haddad. E não vou aqui aproveitar o momento, porque não está o adversário, para deitar e rolar no adversário, porque eu não faço isso, né? O Haddad mostra uma visão simplificada de que tem que haver, de fato, um ajuste. Outros falam já numa reforma nos moldes do Temer. Eu vou dizer os dois conceitos que estão em jogo. Mas, independente deles, o Congresso está eleito, pessoal. O Congresso, eu me lembro aqui do Ulisses Guimarães, que foi meu presidente na Constituinte. Sim. Não é porque faleceu, mas foi um grande presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Havia nas falas que nós tínhamos lá, porque eu coordenava essa área social e sindical. Ele disse, Paim, tu acha que isso aqui está ruim? Te prepare que o outro Congresso será pior e vai te preparando que cada mandato virá um Congresso pior. Pela leitura que eu faço, o Congresso que foi eleito é mais conservador que esse que vai sair agora em dezembro. Esse é o cenário que nós vamos ter que trabalhar. Virá uma reforma da Previdência e poderá vir, inclusive, uma reforma trabalhista pior do que essa que está aqui. Porque eles vão querer mexer na Constituição. E eles têm, porque essa reforma deles não foi completa como os setores mais conservadores queriam, porque tem textos que estão na Constituição que são intocáveis. Agora, se eles alterar a Constituição, teremos mais problemas. Então, eu estou vendo anos difíceis pela frente, tem que ser franco. Mas isso não me assusta. Estarei lá para fazer um bom combate, como eu disse, né? Defendendo a previdência pública para toda a nossa gente e defendendo os direitos dos trabalhadores e combatendo os preconceitos, as discriminações e direitos iguais para todos. Mas ela virá, podemos nos preparar para fazer o que eu chamo um movimento para dentro e para fora, para dentro do Congresso e nas ruas do Brasil, mobilizando, mas sempre na harmonia da paz, sem violência, mas dizendo aos parlamentares que nós não queremos a privatização da Previdência. Nós temos que mostrar para eles que a CPI já mostrou que tem dinheiro sim, inclusive para atualizar os benefícios dos aposentados.
eu sou autor do projeto da desaposentadoria. O povo sabe o que é. Ele se aposentou, o salário baixou, ele voltou a trabalhar, ele pode usar as novas contribuições para alavancar o seu benefício. A desaposentação. A desaposentação, assim chamada. Eu sou o autor do projeto, aprovado na Câmara, agora já está no Senado. Que eu apresentei que eu não estava deputado ainda. Demorou 16 anos, mas chegou no Senado agora e vai ser apreciado nesse momento. Então vamos nos preparar, vamos trabalhar muito. E eu só digo sempre essa frase. É importante que o sistema financeiro, que é o maior devedor da Previdência, saiba que a Previdência não é de vocês. Banqueiros, não é de vocês. É do povo brasileiro. É uma poupança do povo brasileiro e ela vai muito bem, obrigado. Basta os que devem pagar e pagarem de dar empréstimo praticamente de graça e dar perdão de dívida para outros. Bom, como o senhor vê o momento atual da política brasileira? Estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Veja que virou uma política de ódio. Virou uma política de ódio. Eu não consigo acreditar que alguém possa votar numa proposta que diz que não tem que pagar o 13º, que não tem que pagar esse abono de férias que eu falei aqui. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que alguém possa votar em alguém que quer privatizar a Previdência. Eu não consigo acreditar que alguém possa votar em alguém que quer piorar ainda mais o campo das relações de trabalho, dizendo que vão criar no país duas carteiras, uma azul e uma verde e amarela. A azul é a do Temer, que foi aprovada aí, né? E a outra, a verde e amarela, é o contrato individual somente. Você, quando assume aquela carteira, que está na proposta do Bolsonaro, diz o seguinte, agora a liberdade total de negociação de empregado e empregador, não valendo nenhum direito. E são questões que me preocupam. Se vão aplicar lá, eu também não sei, ele tem bola de cristal. Eu estou olhando aquilo que ele está sendo falado nos debates na televisão. Então o momento é muito difícil, é um momento em que nós temos que defender em primeiro lugar a democracia. Permita que eu diga isso que eu disse hoje numa reunião em Porto Alegre, onde estavam principalmente partidos que apoiam o Haddad e movimentos sociais. Essa não é uma eleição do PT contra o adversário, do outro lado, né? É um debate sobre o fortalecimento da democracia. Por isso a gente tem que pedir que os debates sejam no alto nível, que não haja violência nas ruas, que se respeite os que pensam diferente e o resultado desse pleito, seja o que for, tem que ser respeitado. Nós somos ou não somos democratas? Se somos democratas, vamos respeitar. Daqui a 4 anos, vamos ver quem ganha. Ou daqui a 2 anos, vai ter repercussão nas eleições municipais, né? É assim que se escreve a democracia. Essa violência, essa agressão, trabalhando no campo da mentira, da inverdade, de um fake news. Eu não dei bola para fake news na minha campanha, viu? Que fizeram fake news contra mim. Eu respondia para fake news mostrando o meu trabalho, os espaços que eu tinha. Mas estou muito preocupado e teremos, com certeza, eu diria, alguns anos difíceis. Independente do resultado, que o país vai sair dividido desse processo. Eu disse lá atrás, quando decidiram pelo afastamento da Dilma, eu disse, olha pessoal, afastam a Dilma, a crise vai aprofundar ainda mais, o país vai continuar dividido, e só um processo eleitoral democrático e legítimo é que poderá resolver o caminho. Mas da forma que está sendo construído essa verdadeira guerra, e é um falso debate, né? É um falso debate entre direita e esquerda, isso não existe. Na verdade, é o mercado que usa como marionete os agentes para vender a sua proposta, e a proposta dele não tem nada de política monetária, o mercado só pensa em lucro. Estou falando principalmente do mercado financeiro. Ele pensa em lucro. Quando fala, só um exemplo, vamos botar arma ou não arma? Pessoal, é muita inocência. O que está por trás disso é o mercado das armas. Como houve tantas guerras no mundo, patrocinada por quem queria vender as armas. O que está em jogo é isso. Eu não acho, em primeiro lugar, que armar a população vai resolver. Vai resolver o problema dos que vendem as armas, que vão produzir com mais arma, mais arma, mais arma. Não vai ter mais espaço para colocar tanta arma, como eles dizem, que se vão liberar as armas. Acho que a arma vai resolver? Calcule 2 carros chegando numa esquina e um encosta no outro. E daí? Todo mundo sabe, todos nós temos nervosinho no volante, que achamos que ficamos mais valentes que temos dirigindo. Um encosta no outro.
Cada um desce com dois revólveres na mão. Provavelmente morre os dois e quem estiver perto também. É isso que nós queremos? Por isso que eu estou, de fato, muito preocupado. Eu quero mais, e não é repetir, eu quero mais investimento em educação. Eu quero mais investimento em segurança, para aqueles profissionais que têm que fazer a segurança. Eu quero mais investimento em saúde. Eu quero mais liberdade. Eu quero o direito de ir e vir. Eu quero o direito de vir aqui nessa emissora, como nós estamos agora, você perguntando o que você quer e eu respondo o que eu quiser. Perfeito. Sem nenhuma censura ao vivo. Isso aqui não vai existir mais. Se nós formos para o campo da violência e dizendo que quem pensa diferente é bandido, porque a teoria no Brasil é essa. Eu estou dizendo como eu penso, o direito de me expressar, eu quero ter. Eu posso discordar de tudo aquilo que o outro está dizendo, mas eu tenho que dar o direito dele dizer. Até para que eu possa me contrapor e dizer, não, você está errado, não é a linha da violência, não é a linha da agressão, não é a linha de políticas desumanas, são políticas humanitárias que vai fazer esse país ser uma grande nação em cima de um projeto construído por todos. Todos, de baixo para cima, quem está no andar de cima, mas também quem está no andar de baixo. Bom, senador, e o momento político gaúcho? Vamos falar um pouco da nossa região, né? Aqui. Olha, primeiro, dizer que eu me permito agora agradecer que eu fui se somar aqui o Vale dos Sinos. Quando eu digo Vale dos Sinos, como é vida política, como em Canoas, eu pego de Canoas a toda essa região do Vale, né? Aí vai, Sapiranga, Igrejinha, enfim. Se somar os votos, eu fui o mais votado. Mas foi aqui que eu escrevi a minha vida política. A vida política estudantil foi em Caxias, mas a vida política sindical e partidária foi aqui. E se somar todos os votos, eu fui, de fato, o mais votado, independente de uma cidade mais ou no outra menos. E eu tenho que respeitar até mesmo que pensam diferente e não votar em mim, né? Porque assim, já que eu falo tanto em democracia, eu tenho esse respeito. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos olhar diretamente, pelo nosso tempo aqui, quem vai para o segundo turno. São 2 projetos e ambos, pelo que eu percebi até o momento, se identificam com o nosso adversário a nível nacional, que é o Bolsonaro, né? Eu vou torcer pelo Rio Grande, já que o meu partido não foi, o PT, o Miguel Conceito, foi uma bela votação. Sabe que o Rio Grande do Sul foi um dos lugares que o PT mais saiu, não estando no governo, foi onde teve mais votação, não estando. Claro, teve outros estados que nós éramos governo, como é o caso da Bahia, aí sim, aí foi tranquilo, Ceará também e Pernambuco também, foram os 3 estados que fomos melhor. Mas fora desse que já éramos uma coligação com quem estava no governo, porque em Pernambuco nós estávamos no governo, mas foi a coligação com o governador. O Miguel fez um belo mandato, uma bela campanha, fez em torno de 20% de votos, 18% de votos, como eu também fiz, mais ou menos isso. E se elegeu a proposta do atual governador e para ficar situando bem claro para todos, né, não tem problema de dizer os nomes, do Sartori e do Eduardo Leite. São 2 propostas parecidas, mas quem vai decidir é o povo gaúcho. Eu que sou contra o voto secreto, em todo sentido, eu acho que o homem público tem que assumir as suas posições, né? Tanto que ajudei a acabar com o voto secreto no Congresso. Mas na urna, o direito do eleitor é o voto secreto. E aí eu vou ficar com o eleitor e não vou dizer o que eu vou fazer. Sim. Bom, senador, né, o nosso programa está se encaminhando ao final e eu queria que o senhor fizesse agora, desse um recado para a comunidade do Vale do Rio dos Sinos e as suas considerações finais a respeito da participação na tarde desta sexta-feira. Olha, primeiro, dizer para todo o Rio Grande do Sul, pela repercussão desta querida emissora aqui do programa Domínio Público da TV Câmara, que eu sou muito grato ao povo gaúcho, mas muito grato mesmo. Eu acho que o sentimento de gratidão, ele só perde por uma palavra. Eu acho que ele perde ainda, porque o amor é universal. A palavra amor, ela abraça tudo, ela não tem dimensão, como não tem a palavra liberdade. Mas gratidão a gente tem que ter. E eu sou muito grato ao povo gaúcho. Eu amo o povo gaúcho de forma libertária. Já falei em amor e falei em liberdade. E sou muito grato ao povo gaúcho, enfim, pelo reconhecimento do trabalho que eu fiz. Esse estado tem tudo para dar certo. Essa região tem toda para dar certo. Toda ela tem tudo
para a gente aprumar, avançar e nos transformarmos de novo naquele Estado que é respeitadíssimo a nível nacional. E o próprio Brasil, né? O Brasil, há pouco tempo atrás, era uma referência para o mundo. Agora, se você pegar todos os jornais internacionais, eles estão assustados com o que está acontecendo no Brasil. Para onde nós estamos indo, para essa política de ódio, de insegurança e, ao mesmo tempo, de violência, né? Vamos torcer para que a gente avance nessa linha. E eu agradecer aqui, principalmente ao Vale, aqui, né, que é a tua pergunta original. Eu fiz toda a minha caminhada política aqui. Me lembro de greve em Sapiranga. Não é só greve também, não. Também tivemos momentos bonitos em toda a região. Me lembro aqui no Novo Hamburgo, né, momentos que eu passei aqui, no chamado Vale do Sapateiro. Tantas vezes eu vim fazer palestras aqui. Me lembro da comunidade, me lembro dos empresários. Eu tive diálogo com os empresários, já fiz palestra. Me lembro do movimento sindical, me lembro do movimento social. Então tem uma frasezinha que diz o seguinte: ama a terra em que nasceste, jamais verás um torrão como esse, né? Então eu amo essa terra toda. Sou filho, digamos, na caminhada, é de Canoas para cá, que eu fiz toda a minha atividade, porque eu divido o vale entre Canoas para cá. Alguém diz que é de pouco além de Canoas que começa. Mas como eu comecei ali em Canoas, de Canoas para cá eu fiz... Eu lembro isso aqui como se fosse mais ou menos o ABC paulista. Um polo industrial grande. Polo industrial forte, gente obreira, honesta, trabalhadora, comprometida, de um alto nível sempre. E assim é que eu estou vendo. Então eu posso agradecer a vocês. Contem sempre comigo lá no Congresso. Sabe que lá no Congresso eu adoto o seguinte sistema. Às vezes sou questionado, mas eu tenho uma visão republicana e eu entendo que tu tem que ser um senador de todos. Como eu penso um Brasil para todos, sem excluir ninguém, do pobre ao rico. E aí, eu quando faço essa configuração de não excluir a todos, é que eu olho para frente e falo sempre de uma grande frente ampla pelo Brasil, onde os melhores quadros estejam juntos para fazer um grande projeto de nação e que naturalmente contemple o nosso Estado e as nossas regiões. Estou muito animado, apesar do momento difícil. Eu acho que o amor vence o ódio. Eu acho que a paz vence a guerra. E está na boca, mas deu uma trancada aqui. E que a liberdade vença as prisões. Vida longa ao povo gaúcho e ao povo brasileiro. Desculpe. Obrigado, senador. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do senador reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Paim. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta-feira.